Que acordo de colaboração premiada despenque em prova de concurso público, eu não preciso te dizer absolutamente nada. Mas esse tema que nas últimas semanas movimentou e trouxe a mais recente divergência entre STF e STJ, essa sim eu posso te garantir que você não está dominando, até porque os poucos portais que vieram comentar esses aspectos não trouxeram fidedignamente o que está correto e o que de fato ocorreu. Para você dominar essa divergência, o que é que eu te peço para ficar aqui nesse canal? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Já taca aí o seu joinha e se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Sou o professor Pedro Coelho e vamos esclarecer no vídeo a mais recente divergência estabelecida na Corte Especial do STJ e um recente entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade ou não de iniciar os objetos delineados no acordo de delação ou de colaboração premiada antes de eventual trânsito em julgado da condenação. É exatamente isso que eu vou analisar a partir justamente da recente decisão sufragada pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal na ordem de habeas corpus 240.971 de relatoria do ministro Gilmar Mendes. O que é que aconteceu? Presta atenção e antes de aprofundar nessa temática, a gente vai apenas pontuar, porque tanto eu como vocês, nós sabemos justa e objetivamente que o acordo de colaboração premiada é um negócio jurídico processual de caráter personalíssimo. Ele entabula aí determinadas expectativas que, logradas exitosamente ao fim e ao cabo, no momento da condenação, haverá efetivamente a prerrogativa de fazer incidir as sanções premiais, desde que o agente colaborador de fato traga ao bojo da persecução informações pertinentes para atingir ou para contribuir o êxito em atingir determinadas finalidades e objetivos previstos na legislação. Basicamente é isso e disso aqui a gente já sabe. A grande questão é que, analisando um determinado caso no qual o Ministério Público Federal havia firmado acordo de colaboração premiada com um dos coautores de um determinado crime específico, ou de um componente ou de um conjunto de crimes, o preceito estabelecido nesse negócio jurídico era que o colaborador cumpriria aí a pena de 15 anos. Só que esse cumprimento, de acordo com o acordo estabelecido, de acordo com o pacto firmado, se daria imediatamente após a homologação. E aí a gente tem um problema. Será que a gente, ao estabelecer algo dessa linha, nós estaremos desconfigurando essa execução ou essa pena privativa de liberdade, esse cumprimento da pena, de natureza da pena? Porque se pena for, a gente vai ter aparentemente um problema, que é exatamente o texto da Constituição que só permite objetivamente o cumprimento da pena após o trânsito em julgado, indistintamente, sem qualquer exceção. Maravilha? Tranquilo? E aí a gente estabelece, de fato, esse paradigma de dificuldade. Será que, estabelecendo e pactuando um acordo de colaboração premiada, eu posso estabelecer, eu posso determinar a execução desse pacto, desse acordo, entre eles, o cumprimento desde já da pena antecipada antes do trânsito em julgado da condenação, ou ao reverso, eu preciso, após a pactuação, aguardar a sentença condenatória, seu respectivo trânsito em julgado, o endosso, a ratificação ali da sanção premial, para aí sim eu iniciar o cumprimento. E esse tema, ele não é efetivamente novo, ele já tinha sido no início desse ano 2024 enfrentado pela segunda turma, mas especificamente nesse caso aqui, que ora eu comunico, eu ora comento, ele é proveniente do Superior Tribunal de Justiça, especificamente da Corte Especial, que lá atrás, em maio de 2023, o Colegiado Máximo do Superior Tribunal de Justiça analisou e julgou esse tema na petição 12.673. E por maioria apertada de 7 votos, a Corte Especial disse não, aqui nós não teríamos propriamente uma pena no sentido ordinário e comum do termo, mas sim, efetivamente, como deixou muito claro o ministro Raul Araújo,
Araújo uma verdadeira perspectiva de condição de acordo sujeito ao controle judicial e que, portanto, poderia, sim, se assim legítima e voluntariamente pactuado, estabelecer essa condição já sendo executada, já sendo observada de imediato após a homologação, que isso não se caracterizaria uma violação ao texto constitucional e nem tampouco, efetivamente, aqui, doutores e doutoras, uma execução imediata ou execução provisória. Mas, como nós dissemos, esse tema não foi muito simples. De fato, alcançou maioria, mas apenas 7 votos aqui sagraram-se nesse sentido. Então, por 7 votos a 6, nós tivemos a Corte Especial apontando essa possibilidade. E, quando comentávamos, indicávamos que essa era uma tendência, apesar de particularmente não ver com bons olhos. Mas cuidado que esse tema que foi analisado pela Corte Especial, nesse mesmo caso, deu origem à ordem de habeas corpus ora comentada, analisada pela segunda turma. E o ministro Gilmar Mendes deixou muito claro e se sagrou majoritário nesse julgamento em tese oposta àquela sufragada no Superior Tribunal de Justiça. Disse o ministro Gilmar Mendes, naquilo que se sagrou vencedor e dominante, que a eficácia da proposta da colaboração premiada homologada por autoridade judiciária está subordinada à sentença penal condenatória. Ao reverso, não há previsão para que os seus efeitos, ali consignados no bojo do acordo de colaboração premiada, dispensem, prescindam do trânsito julgado da sentença condenatória. Vale dizer, doutores e doutoras, um ponto muito interessante trazido aqui pelo ministro, justamente na ideia de que o acordo, após ser homologado, ele se caracteriza, ou pelo menos tecnicamente ele se subordina, resta subordinado, tal qual previsto no artigo 121 do Código Civil, a um efeito do negócio jurídico caracterizado como um evento futuro incerto, qual seja, aquele acordo é válido, porém sua efetividade, a sua eficácia e sua execuibilidade, ela é condicional ou condicionada a um evento futuro incerto, ou seja, pressupõe que haja condenação e que essa condenação ela seja definitiva, ela seja transitada em julgado. É esse o grande ponto. E se ela é condicionada à luz do artigo 121 do Código Civil a um evento incerto e futuro, eu não posso, antes de ser caracterizado esse evento incerto e futuro, partir do pressuposto da sua materialização e já autorizar essa execução imediata, essa execução provisória. Aliás, num trecho muito interessante, objeto de debate lá pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu-se, a partir do próprio texto lá da Lei 12.850, no seu artigo 4º, a partir especificamente dos parágrafos 7º e 11º e 11, né? Exatamente aquilo que o ministro Gilmar falou de estrutura dúplice de verificação e de fiscalização jurisdicional. Ele disse que essa verificação jurisdicional quanto ao acordo, sua validade e efetividade se dá não em um, mas em 2 momentos e que precisam ser observados esses 2 momentos para seu aperfeiçoamento. Qual seja o primeiro momento, o da homologação, que naturalmente é importante e imprescindível, porém não suficiente para dar a execuibilidade àquele acordo, porque é um segundo momento de constatação, um segundo momento de verificação, que é exatamente a sentença condenatória. Então, considerando que o artigo 4º, no parágrafo 7º e 11, trazem especificamente da Lei 12.850 essas 2 situações, tatua no braço a ideia de estrutura dúplice com duplo momento ou 2 momentos de verificação jurisdicional quanto à adequação dos termos do acordo e a sua execução, nós não teríamos a possibilidade, de acordo com a própria lei, para além do parâmetro constitucional de eficácia ou de execução imediata vedada, aqui dessa antecipação e dessa execuibilidade direta, beleza?
Tranquilo? Isso é muito interessante justamente porque resgatou-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o cumprimento da pena privativa de liberdade subordina-se ao trânsito em julgado da sentença condenatória. E o acordo de colaboração premiada, que prevê uma quantum de pena a ser cumprida, ainda que previamente acordada em parâmetro inferior àquele que eventual condenação estabeleceria, ainda assim se considera pena. Ainda assim, não obstante pactuação, não obstante extraída de um acordo, ainda assim se considera pena. E se é pena, ela só e somente só poderá ser executada após o trânsito em julgado e após a sua definitividade. É por isso que, atualmente, o Supremo, notadamente na segunda turma, estabelece essa interessantíssima divergência com o Superior Tribunal de Justiça. Como o plenário da Suprema Corte vai se posicionar, eu não sei, mas o que eu posso dizer é que hoje, novembro de 2024, esse tema está absolutamente maduro para cair na sua prova, destacadamente em provas discursivas, dissertativas e, eventualmente, em provas orais. Esse tema vai cair em prova em concursos vindouros em 2025 e eu quero que, se você tiver entendido, concordando ou não, deixe o seu comentário aí abaixo, não esquece. Deixa o seu joinha também e se inscreve, aciona o sininho, porque assim, sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Beijo no coração de todos, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Tchau, pessoal!